paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus para mim e para a tua vida, que se encontra em 2 Reis, no seu capítulo 5, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante de seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. A Síria era uma das maiores potências daquela época e o comandante do exército da Síria era Naamã. E através de Naamã, Deus tinha dado livramento aos sírios. Então Naamã era considerado um homem valoroso, um comandante muito respeitado e honrado pelas pessoas da sociedade e pelos seus senhores. Porém, Naamã era leproso, era um homem valoroso, porém leproso. Naamã vivia em dois mundos. Fora da sua casa, ele era vestido num uniforme muito lindo, recebia muitas honras, era muito privilegiado, mas quando ele entrava dentro da sua casa, era um mundo diferente, porque lá dentro ele via aquela lepra que estava dentro do seu corpo. Lá dentro da sua casa, ele já não podia afagar os seus filhos, não poderia abraçar seus filhos. A Bíblia não fala se ele tinha filhos ou não, mas eu imagino que Naamã, tendo filhos, ele não poderia abraçar, não poderia dar carinho, porque corria o risco de contaminá-los com essa lepra. Não poderia ter uma vida matrimonial completa entre um marido e uma mulher, porque também poderia contaminar a sua esposa. Então Naamã, do lado de fora da sua casa, ele era honrado, ele era respeitado, ele era privilegiado, mas dentro da sua casa, só Naamã e Deus e a sua família sabem o que ele passava, sabe qual era o seu infortúnio, sabe qual era a sua decepção dentro de casa, que era ter que se manter afastado da sua família para não contaminá-los. Na Síria é muito diferente de Israel, porque na Síria os leprosos eles não eram excluídos do convívio social, mas em Israel sim, os leprosos eles eram colocados para fora do arraial. Tinha essa diferença. Mas a Bíblia vai nos dizer que Naamã, em uma de suas investidas à terra de Israel, trouxe cativo uma menina da terra de Israel e levou para sua casa. E essa menina, quando ela chegou ali na casa de Naamã, foi levada para ser escrava, e ela percebeu ali que seu senhor era um homem leproso. Ela disse: se o meu senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Veja, a menina ela poderia muito bem nem se importar que o seu senhor era leproso, pois ela tinha sido trazida cativa. Eu imagino que essa criança, essa menina, essa mulher, ela tinha uma família, ela tinha paz, quem sabe ela tinha irmãos, e que ela tinha saudade da sua terra e que ela daria tudo para voltar para sua terra. Ela estava ferida, porém ela não deixou que essa ferida impedisse que Deus a usasse como canal de bênção. Muitas vezes Deus quer nos usar, mas nós estamos feridos e não deixamos que Deus nos use. Mas essa menina, ela não deixou essa ferida, ela não teve mágoa no coração, ela deixou Deus lhe usar. E a palavra dessa menina gerou esperança na mulher de Naamã. A palavra dessa menina gerou esperança em Naamã. A palavra dessa menina gerou esperança no rei. E a palavra dessa menina gerou esperança nos servos de Naamã. Que a Bíblia vai nos dizer que Naamã ele vai falar com o rei. E o rei vai lhe dar cartas para ele ir até Israel. Aí o rei da Síria manda uma carta através de Naamã para o rei de Israel. E quando ele vê, ele fica apavorado, dizendo: por acaso eu sou algum Deus para curar alguém? Tenho eu o poder da vida ou da morte? Vejo que eles procuram uma ocasião, algo contra mim. Aí quando o profeta Eliseu soube que o rei rasgou as suas vestes e ficou ali preocupadíssimo, ele disse: manda ele vir até mim e saberás que há profeta em Israel. Então Naamã foi até o profeta enviou seu servo Geazi e disse para Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão. Naamã, todo orgulhoso, disse: os rios de Damasco, Abana e Farpá não são melhores do que o rio Jordão? Por que eu deveria mergulhar no rio Jordão? Nesse momento eu imagino que o ego de Naamã foi maior. O orgulho dele foi maior do que a dor que ele sentia por estar leproso. Porque se o orgulho não fosse maior, se o ego dele não fosse maior,
Não importava o que o profeta fizesse, como ele fizesse, o que ele mandasse ele fazer, ele correria a fazer. Mas ele disse assim: eu pensei que o profeta ele chegaria até mim, tocaria nas minhas feridas, e eu invocaria em pé o nome do seu Deus, e eu ficaria curado da lepra. É o que acontece, muitas vezes nós queremos a bênção, nós queremos a cura, nós queremos o milagre, mas nós queremos que seja do nosso jeito. Mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Queira somente receber aquilo a qual você foi buscar. Não importa como vai chegar na tua vida, não importa como vai chegar na tua casa, o que importa é você receber. O objetivo era ser curado. Mas nesse momento, o orgulho de Naamã tomou tanto conta do coração dele que ele esqueceu que queria ser curado. Porque, irmãos, é muito difícil você ter uma doença incurável. E se você tem uma doença incurável, alguém que tem uma doença que saiba que não tem cura, que a medicina ele não encontrou nenhum remédio que possa curar. Quando vê alguém dizer que há algo que pode restaurar a sua saúde, restaurar a sua vida, a pessoa fica logo querendo saber o que é, fica angustiada, dizendo o que eu faço para ser curada. E não, o remédio para a cura de Naamã era o poder do nosso Deus. Mas ele foi orgulhoso, mas mesmo assim o seu servo disse: meu senhor, se ele mandasse fazer algo difícil, por acaso o senhor não faria? Quanto mais que ele disse somente vá lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E ali ele foi fazer o que o profeta Eliseu tinha dito. Por quê? Por causa das palavras do seu servo. E quando ele deu o último mergulho, que mergulhou no Rio Jordão, ele foi curado da lepra. E ali ele ficou muito maravilhado, porque a Bíblia diz que a pele dele se tornou como a pele de um bebê. Então ele ficou muito feliz. Eu imagino a alegria de Naamã. Ele agora era um comandante valoroso. E agora ele não vivia em 2 mundos. Agora ele ia poder abraçar os seus filhos, abraçar sua família. Ele não ia poder ficar isolado dentro da sua casa por conta da lepra. E nós vemos, irmãos, que ele não só recebeu a cura da lepra, mas a sua visão espiritual foi aberta. Ele agora conhecia o Deus que pode resolver os problemas, o Deus que pode curar doenças incuráveis que a medicina ainda não encontrou a cura, o Deus que pode transformar corações, o Deus que pode libertar almas, o Deus que para ele nada é impossível. E ele foi lá, ele queria até dar presentes ao profeta, e o profeta não aceitou, porque como diz a palavra do Senhor, de graça receber, de graça dar. Então Naamã recebeu a vitória dele, mas foi preciso ele quebrar o orgulho e descer. Muitas das vezes, para você e eu recebermos a nossa vitória, é preciso que nós venhamos quebrar o nosso orgulho e descer. Muitas das vezes é esse teu orgulho, esse teu ego que está impedindo de você receber o que Deus tem para você. Muitas vezes Deus tem dito: faz desse jeito, fala desse jeito, faz dessa forma, e você tem dito: eu não, eu pensei que seria assim, e não obedece. E por isso muitas vezes você não recebeu a cura, você não recebeu o milagre, você não recebeu aquilo que Deus tinha preparado para você. Se por um momento um servo de Naamã não tivesse falado: meu senhor, se ele por acaso fizesse algo difícil, por acaso o senhor não faria, ele tinha voltado todo leproso. Por quê? Por causa do orgulho, por causa do seu ego. Então não deixe o orgulho, o ego atrapalhar o trabalhar de Deus na tua vida. Não deixe que as feridas que você carrega dentro de você venham impedir de Deus te usar como um canal de bênçãos para outras vidas. Porque não foi algo, como é que diz, não foi coincidência Naamã pegar aquela menina da terra de Israel cativa e levar para a casa dele. Já era projeto de Deus, porque aquela menina verdadeiramente tinha um bom testemunho, porque era uma menina que não se importou com o que aconteceu com ela estar ali trabalhando como escrava sem receber nada. Ela disse: tem alguém lá que é profeta, que serve a um Deus grande. Eu já ouvi dizer que através da mão dele, Deus, ele opera grandes milagres. Se o meu Senhor conhecesse este profeta que está em Samaria, ele seria curado da lepra. Nenhum leproso foi curado de lepra na época do profeta Eliseu, somente Naamã. Como será que essa menina sabia que o Senhor dela ia ser curado? Pela fé, porque essa menina tinha fé, essa menina verdadeiramente acreditava no Deus que ela tinha ouvido falar, que ela servia. Devemos ser como essa menina, não deixar as feridas que entram
na nossa mente, no nosso ser, na nossa alma. Não deixe que essas feridas venham impedir de Deus te usar. Que você e eu venhamos ser um canal de bênção para outras pessoas. E que a lepra que tão de perto nos rodeia, que tão de perto nos aflige, venha ser arrancada da nossa vida. Muitas vezes nós temos uma lepra dentro da nossa vida que afasta as pessoas, que impede de nós ir avante, que impede de nós recebermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu imagino que uma das lepras de Naamã não era só a hanseníase que está no seu corpo, mas também a lepra do orgulho, a lepra do eu, a lepra do eu quero desse jeito. Eu pensei, não tem nada de eu, a partir do momento que nós se dobramos e queremos algo do Senhor, é para que nós venhamos estar na posição de servos, não na posição de eu escolho, eu quero, de impor nada. Porque Deus ele já fez tantas coisas por nós. E nós ainda, muitas vezes, quando pedimos algo a Deus, queremos que seja do nosso jeito, da nossa forma. Então, que nós venhamos aprender com a história de Naamã, que não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. E que as feridas que têm chegado até a nossa vida não vão impedir de Deus nos usar como canal de bênção para a vida de outras pessoas. Eu agradeço a você que parou para ouvir um pouco da palavra do Senhor. E se você não se inscreveu no meu canal, que você venha se inscrever para que mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus.